E aí, hoje a gente vai se transformar em verdadeiros detetives financeiros. A nossa missão? Desvendar um dos documentos mais importantes de uma empresa, a demonstração dos fluxos de caixa. Então pode pegar a lupa porque a gente vai resolver o mistério que deixa muita gente de cabelo em pé. Olha, todo bom mistério começa com uma cena do crime, né? E a nossa começa com uma pergunta que, à primeira vista, parece super simples, mas que esconde uma história bem mais complexa por trás dos números. Bom, aqui estão as nossas primeiras provas. Os balanços patrimoniais de uma empresa, um do lado do outro, em 2 anos seguidos. Sabe, de cara parece tudo normal. Ativos de um lado, passivos e patrimônio líquido do outro. Mas, como dizem, o perigo mora nos detalhes. E aqui está a pista principal. A conta caixa da empresa mais que triplicou. Pulou de 300 para 900. É o aumento de 600. Isso parece maravilhoso, não é mesmo? Afinal, mais dinheiro no banco é sempre bom. E é exatamente aqui que o nosso trabalho de detetive começa de verdade. Esse aumento todo no caixa é sinal de que a empresa está bombando, vendendo muito, sendo super bem administrada? Ou será que é sintoma de algum problema escondido? Só olhar o saldo final, gente, não conta a história toda. Para resolver esse mistério, a gente precisa da ferramenta certa. E não é uma lupa, mas sim um documento financeiro feito exatamente para isso. A demonstração dos fluxos de caixa, a famosa DFC. Pensa na DFC como se fosse um extrato bancário super detalhado da empresa. O único objetivo dela é rastrear para onde o dinheiro foi e de onde ele veio. O foco aqui é no que é real, no que é palpável, a grana. Isso é o mais importante de tudo. Enquanto o balanço patrimonial nos dá uma foto, um momento estático, a DFC nos dá o filme completo. Ela conta a narrativa, o enredo por trás daquele aumento de 600 no caixa. E para entender essa história, a DFC divide tudo em 3 capítulos, ou melhor, em 3 atividades principais. Cada uma delas conta uma parte diferente da jornada do dinheiro da empresa. O legal de olhar para isso aqui é ver como se organiza o caos. Qualquer real que entra ou sai da empresa pode ser classificado em uma dessas 3 caixinhas: operacional, de investimento ou de financiamento. Vamos entender o que cada uma quer dizer. As atividades operacionais são o coração do negócio. É o dinheiro que entra com a venda de produtos e serviços e o que sai para pagar salário, fornecedor, as contas do dia a dia. Se uma empresa é saudável, ela tem que gerar caixa aqui. É tipo o salário dela. Já as atividades de investimento mostram como a empresa está usando o dinheiro para construir o futuro dela. Isso inclui comprar máquinas, prédios ou até outras empresas. E também mostra o dinheiro que entra quando ela vende esses ativos. E por último, as atividades de financiamento. Essa parte conta a história de como a empresa consegue capital. Inclui o dinheiro que vem de investidores comprando ações ou de bancos via empréstimos. E também o dinheiro que sai para pagar esses empréstimos ou distribuir dividendos para os sócios. Ok, agora que a gente já conhece as 3 histórias, como é que os contadores escrevem isso no papel? Existem basicamente 2 formas de montar essa demonstração. Temos o método direto e o indireto. O direto, como o nome diz, é mais direto. Ele lista as entradas e saídas de dinheiro. Só que a grande maioria das empresas usa o método indireto. É nele que a gente vai focar, porque ele faz uma ponte super importante entre o lucro que a empresa diz que teve e o caixa que ela realmente gerou. A lógica aqui é começar pelo lucro líquido, aquele número famoso da demonstração de resultados, e ir corrigindo ele. A gente tira os efeitos de coisas que não são dinheiro de verdade, como uma venda a prazo que ainda não foi paga ou uma despesa que não precisou de um pagamento em dinheiro naquele momento. E essa frase ilustra o ponto perfeitamente. A depreciação, por exemplo, diminui o lucro da empresa no papel, mas nenhum dinheiro sai do banco para pagar por ela. É uma despesa que a gente chama de não caixa. Por isso, no método indireto, a gente soma a depreciação de volta ao lucro para chegar mais perto do caixa de verdade. Certo, detetives! Com as ferramentas em mãos e o conhecimento na cabeça, vamos voltar para o nosso caso e finalmente decifrar de onde vieram aqueles 600 a mais em caixa. O primeiro passo é ajustar o lucro. A gente parte do lucro líquido de 1.000. Soma de volta a depreciação de 1.000, porque, como vimos, não foi uma saída de caixa. Depois, a gente tira os efeitos dos juros que estão no papel, mas que ainda não mexeram com o caixa. O resultado? Um lucro ajustado de 2.000. Esse é o nosso ponto de partida. E voilá! Aqui está a demonstração dos fluxos de caixa completinha. Olha só como as 3 histórias se somam. Primeiro, o resultado das atividades operacionais, que, veja só, deu negativo. Depois, o das atividades de investimento, que também consumiu caixa.
E por fim, o das atividades de financiamento, que trouxe uma bolada de dinheiro para a empresa. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixando para explicar o resultado final. Vamos visualizar essa história para ficar ainda mais claro. A empresa, na verdade, queimou 100 nas suas operações do dia a dia. Queimou mais 2.400 em investimentos de longo prazo. Então, de onde veio todo o dinheiro? Das atividades de financiamento, um total de 3.000. Com todas as provas na mesa, chegou a hora de dar o nosso veredito final sobre o mistério do aumento de $600 no caixa da empresa. Então, o ponto central é este. O aumento de caixa não veio de uma operação saudável, muito pelo contrário. A empresa perdeu dinheiro nas suas atividades principais e gastou uma fortuna em investimentos. Ela só conseguiu aumentar o caixa porque pegou dinheiro emprestado e recebeu grana de sócios. O que parecia uma notícia fantástica, na verdade estava mascarando uma operação que consome caixa. Mistério resolvido. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma frase clássica no mundo das finanças. O lucro pode ser ajustado, pode ser influenciado por várias regras contábeis. Mas o caixa, o dinheiro no banco, ele não mente. É um fato. A pergunta que fica é, ao olhar para uma empresa, qual é a história que os números estão realmente contando? A resposta, na maioria das vezes, está no fluxo de caixa.